Opa, beleza aí? Aqui quem fala é o Zwinski, jogador de poker, e hoje eu vou trazer para você aqui algumas diferenças que a gente tem quando a gente vai fazer a transição do MTT para o Spin Go. Eu fiz essa transição já há uns 2, 3 anos atrás, onde eu jogava MTT e por motivos aleatórios mudei para o Spin Go. E hoje eu vou trazer meus pontos que eu acho que você deveria se preocupar quando você for mudar de modalidade, tá? A gente sabe que cada um vai ter seu motivo para mudar. Não estou falando que você deve mudar de MTT para Spin Go, que um é melhor que o outro. Estou falando a realidade que tem aqui e a gente vai fazer uma comparação e ajuste necessário para fazer essa transição. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a estrutura de torneio muda. Então, o Spin Go é um torneio de 3 pessoas, que a gente sabe disso. Você já, possivelmente, se você está vendo esse vídeo, você já deu uma olhada no que é o Spin Go, já sabe mais ou menos o que é. É um torneio de 3 pessoas, é um torneio Super Turbo, Hyper Turbo, Mega Turbo, onde o vencedor leva todo o prêmio, o winner take all. Quase sempre em multiplicadores grandes, a sala costuma pagar os 2 primeiros ou até os 3 primeiros. No jackpot paga os 3 primeiros, né? Claro que a proporção é bem diferente. Por exemplo, quando você pega o jackpot de 1 milhão da Winamax, que é uma sala que não está mais atuando no Brasil, mas é uma sala bem famosa, eles pagam 800 mil para o campeão, 120 mil para o segundo e 80 mil para o terceiro. Então tem uma diferença aí bem grande, né? E tem sala como a PS, quando você pega 1 milhão, ele paga 1 milhão para o campeão e mais 100 mil para os outros 2 jogadores que ficarem em segundo e terceiro. Então não muda muito. Às vezes tem uma variação ali, igual eu falei, 120, 80 mil, mas é só para dar uma jogabilidade a mais no jogo. Então, uma das principais diferenças que vai ser a estrutura do torneio. Então, você vai ter que jogar jogos mais rápidos e muito mais volume. E a premiação, ela basicamente é winner take all. E o MTT, como você já sabe, são estruturas mais devagar, blind de 10 minutos, 12 minutos, field de 400, 800, 5 mil jogadores, 10 mil jogadores, e uma premiação distribuída entre os top 10% do torneio, top 15, 20% do torneio em alguns sites, ok? Então, essa aqui acho que fica fácil. Então, uma outra diferença que vai ser o tempo de duração. Então, o MTT vai durar horas. Tem MTT que dura aí, dependendo da sala, 10, 12 horas, 15 horas de jogo. Tem outros que são de série, que podem durar até 4 dias, como o main event do W Cup, que dura 4 dias de torneio. Então tem dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Então são bastante horas até a cravada. E o spin ele vai durar, aqui eu coloquei de 5 a 15 minutos, estou colocando com a estrutura regular. Mas se você estiver jogando o Flash, que o finado Flash, ou o Expresso, ou estruturas mixas, ele pode variar o tempo de blind. Pode ser 1 minuto, pode ser 2 minutos, pode ser 5 minutos, 15 minutos. Aí essas estruturas mixas como GG, como 888, como Party Poker e até a PS agora com essa mudança que eles fizeram. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, a PS está com a estrutura mixa também dos Spin Goes. Depende do multiplicador. O torneio pode ser mais rápido ou mais demorado, pode ter uma estrutura melhor de ficha ou pior de ficha, sempre nessa pegada. Isso também linka com o segundo aqui. O MTT tem um jogo mais deep, então aqui eu coloquei normalmente 100 blinds mais, mas a gente sabe que MTT é uma média de 40 blinds. E o Spin, eu coloquei que você está começando com um stack mais shallow, um stack de 25 blinds, porém, nessa estrutura nova que o PokerStars está oferecendo, a média de ficha é 15 blinds que você começa, tá? E pode ser que você, mesmo jogando torneios de 25 blinds em algum site que ofereça,
a média ainda continue mais ou menos isso, depois de 1 ou 2 níveis ali jogando. Uma outra diferenciação que vai ter do jogo é o ROI, né? Variância e premiação. O MTT você tem um ROI distribuído de acordo com os seus jogos, então o Spin também vai ter esse ROI, só que vai ser uma variância muito mais alta, né? Então, à medida que no MTT você consegue ter uma variância controlada de certa forma, no Spin você vai ter uma variância muito mais alta. Então é normal você variar, tá ganhando 10 buy-in numa sessão e na outra você perder 30, tá ligado? Tipo, seguido, assim, não conseguir ganhar quase nenhum torneio, depois voltar, ganhar 50 torneios direto. Então, tipo assim, acontece no Spin. A diferença que tem principal é que o Spin, como você voluma bastante, você joga aí em média de 100, 200 torneios de Spin Go no dia, então você vai passar mais rápido pela variância do torneio, tá? Então, eu tô no Adal Swing. Um Adal Swing vai durar 300 torneios. 300 torneios talvez seja para algumas pessoas um dia, 2 dias, para outros pode ser uma semana, para outros pode ser 15 dias, depende de quantos torneios você faz por dia de Spin Go. O MTT, a gente sabe que uma média geral, assim, a galera faz em torno de 300 torneios por mês, 200 a 500 torneios por mês. É uma média aí que tem dentro do jogo. E pode ser que você pegue aí uns 2 meses, 3 meses, 6 meses de variância sem conseguir resultados expressivos que façam sua lucratividade voltar. Então, basicamente, é uma frase bem antiga do poker que diz que MTT você desce de escada e sobe de elevador, porque quando você vai descendo e faz um hit e volta tudo que você perdeu e mais um pouco. O Spin você vai mixando, né? Você vai ganhando, perdendo e tal, e você consegue voltar rápido. E aqui eu não coloquei uma diferenciação para o cash game, eu pretendo fazer de outra forma, mas de maneira geral, para quem joga MTT é mais fácil se adaptar com Spin do que com cash, porque você está acostumado a pagar um buy-in, a jogar até o final para cravada, ter o tempo de blind, subir blind, ficar curto, etc. Um outro detalhe interessante que a gente tem de diferença é o field e o perfil dos jogadores que você vai enfrentar. Então o MTT ele mistura muito reg e recreativo. Quase sempre vai ter uns recreativos ali, um cara que está tentando a sorte num torneio específico, coisa do tipo, etc. O Spin Go também vai ter bastante recreativo, mas vai ter bastante regulares também, seja eles bons ou ruins, que tenham um XPV bom ou XPV medíocre, mas vai ter o reg, ele sabe jogar, e isso você vai ter que aprender a jogar contra. E vai ter recreativo também, o cara que entrou ali pra, tem $1, vou jogar o torneio de $1, tem $5, vou jogar esse torneio, vai que vem o jackpot de 1 milhão, faz a fezinha. E o cara que compra $10 por dia para brincar, então ele vai jogar ali 10 Spin Goes de $1 para ver se vem o jackpot de milão, de, sei lá, do que tiver no site possível para ele pegar. E ele vai tentar a sorte dele, às vezes vem um 100x, um 50x, o cara vai ficar felizão, às vezes vai ganhar esse torneio, por exemplo, vai jogar um torneio de $5, vem um 50x, vem lá $250 de premiação, 200 pro primeiro, ele crava, peguei duzentão, vai torrar o duzentão de alguma forma diferente, ou ele vai jogar mais caro, ou ele vai pegar esse torneio e vai torrar em MTT, cash game, ou às vezes vai sacar o dinheiro, vai torrar tudo em festa. Tipo, é o fish e aí tá tudo certo, tá ligado? Essa parte do jogo tem que ser mantida também, porque senão não vai ter lucratividade. E do MTT a mesma coisa, o cara vai jogar, mas a média de participação de reg recreativo ela é maior nos spins do que nos MTT, tá?
Porque o MTT você tem mais gente na mesa. Então a chance de você estar jogando contra 3, 4 fichas na mesma mesa é mais fácil, tá? E no Spin Go você pode pegar no máximo 2 fichas por mesa, o que é sonho para todo mundo. Mas em média vai ser um reg e um fish ali que você vai estar jogando. Ok? A gente tem aqui, e eu coloquei, as principais adaptações que a gente tem que ter. Desculpa. A gente tem aqui as principais adaptações que a gente tem que ter quando a gente muda do MTT para o Spin Go. Então, a primeira coisa é a mentalidade de variância. A gente vai ter swings maiores no Spin Go, é normal, tá? E não estou falando que é bom ou ruim, isso é o do jogo. E o ROI só aparece com volume. Então você tem que jogar e volumar e fazer jogo, porque senão você não vai trazer resultado. O Spin Go ele tem uma diferença muito grande com o MTT, porque boa parte do seu lucro é baseado em rakeback e lucratividade com EV, né, que é o valor esperado que você faz. Sobre esse EV, CEV, né, que é usado nos Spin Goes, tem um vídeo aqui no canal sobre essa parte, então depois dá uma procurada ali no canal do Regs aqui, para você se informar sobre essa parte. Sobre swing, também tem um vídeo, também muito bom aqui, que explica essa parte. E volume, tradicionalmente, é um ligado com o outro. Eu não vou falar muito sobre lucratividade, onde lucra mais, se é MTT ou se é Spin Go, qual que é a melhor sala para jogar, tudo isso aí depende de muitos fatores. Talvez eu faça um vídeo mais para frente, dando a minha opinião sobre onde seria legal você começar, quais são as métricas de ganho, etc. Mas o principal é que esse aqui é um vídeo mais para te orientar onde você tem que mixar, né? Onde você tem que focar. Então, uma coisa que você tem que ajustar rapidamente no seu jogo, quando você muda, é o seu ajuste de range e seu ajuste de push-fold cedo, né? E dominar as tabelas de Nash. Então, tabela de Nash de HU, tabela de Nash de three-handed, tabela de Nash de call. Então você tem que aprender o range que você dá call quando o cara chova 10 blind do button, o range que você dá call quando o cara chova 10 blind do small blind contra big three way, o range que você deveria estar chovando quando você tem 10 bebês, você está no HU SB, né? Que seria o botão, e qual que é as mãos que você deveria estar chovando, tá? Então isso, MTT também você tem que saber a maioria dos ranges de chove, mas no Spin isso é muito mais importante do que nos MTTs. Porque MTT às vezes você pode dar um balão ali, abrir uma mão que era chove, e essa mão às vezes vai passar e tal, e ninguém se importa muito. Pode ter torneio Balt, torneio Vanilla, pode variar. O Spin vai ser muito diferente, porque como os stacks estão mais curtos, então você tem que se mexer mais rápido, né? Então por isso que nos Spin Goes a agressividade ela é maior do que nos MTTs, tá? O MTT tem agressividade controlada, você vai blefar o que tem que blefar e tal. Os Spins você tem que ter mais re-steal, mais steal, você tem que esperar menos porque os blinds sobem muito rápido, então você não pode ficar esperando vir o Wise Eyes ou o Wise Dama, ou o Wise Valete, ou o Wise 8 para você dar re-steal. Muitas vezes você vai ter que pegar um 10 e 4 off e a melhor jogada é dar re-steal no limp do vilão, entendeu? Dar re-steal no open raise do vilão. Então, tipo, saber esses ranges, saber quando fazer isso vai fazer diferença para você nos MTTs. Outra coisa que você tem que aprender muito é estudar bastante heads up. Heads up é onde está o maior dinheiro, então você jogando netzinho no trio-handed ali, o que precisa, e depois você, sendo um monstro do HU, você vai ser bem lucrativo, porque você vai conseguir cravar muito mais. Uma média de TM de um Spin Go é algo como 35, 37%, tá?
Então, se você está falhando 40%, está muito bem. Se está falhando 33%, 30%, está um pouco abaixo do que deveria. Então, você deveria estudar mais HU, dominar os ranges de HU, quando você limpa da call, limp raise, da ISO não all in, da ISO all in. Então, tipo assim, tudo isso aqui são estudos que você vai ter que fazer, tá? Zwinski, onde eu consigo esse conteúdo? Você consegue pela internet, você consegue aqui no nosso canal do Reg Spins, em outras formas. Possivelmente mais para frente eu vou lançar um outro conteúdo, que daí vai ter um custo, possivelmente, com mais explicações específicas para você que está migrando, tá? Mas esse aqui é só um brief mais rápido para você entender o que vai melhorar. Então, um ponto importante é HU. Tem que saber jogar HU, tem que saber jogar o pós-flop do HU, quando você deve CBtar, quando você deve dar check, delay, quando você deve dar check raise. Tipo, é muito mais importante e você vai ter que ter esse diferencial porque os melhores jogadores de spin goal são muito bons em leitura pós-flop, tá? Outra coisa que a gente tem que ter é uma gestão de banca. Então, o spin permite que você consiga ser seu próprio patrão muito mais fácil do que os MTTs. Porque o MTT, a galera fala, uma variância muito grande dos MTTs é 300 buy-ins, tá? 300, 400, 500 buy-ins. E no spin goal, mais ou menos é a banca que você precisa para jogar um limite. Então eu quero jogar o limite de $10, eu tenho que ter entre $1.000 e $2.000 de caixa para mim poder girar esse dinheiro, tá? Por quê? Porque as variâncias, igual eu falei, é normal um dia que você tenha jogado, você ter um CV positivo e mesmo assim você ficar 50 buy-ins down no seu limite que você está jogando, tá? Muitas vezes também você vai ficar com um CV ruim, mas vai ficar 50 buy-ins up. Então isso acontece, tá? Então uma coisa que você tem que ter é um caixa para jogar. Ainda mais jogos com alta variância, igual os flashes e mixeds, né? Zwinski, mas o MTT é mais tranquilo, eu precisava tipo, aqui então eu jogo os torneios até $11 e tá tranquilo. É verdade, tá? Mas os spins você gira mais rápido, então você precisa de mais caixa. Não tô falando que você com $500 você jogaria, tipo, 50 buy-ins, você jogaria um limite, por exemplo, de $10, entendeu? Que é o exemplo que eu tô dando. Mas daí você vai ter, depende da sua experiência como player, depende da sua do seu volume, da sua habilidade como jogador. Eu recomendaria sempre entre 100 e 200 buy-ins, para ser mais honesto, se você for atrás de Select Plus, essas coisas assim que são estatutos VIP que dão mais rakeback, então você teria que ter algo como 400, 500 buy-ins, tá? Outra coisa que você tem que fazer é o volume e ter disciplina. O edge dos spin goals ele vem no longo prazo e tentar sempre evitar o tilt, né? Se você evitar o tilt, já é um lucro. E se você tiltar numa sessão, o spin goal tem uma vantagem muito, muito boa assim perto do MTT. É que se você tilta, você pode parar de jogar imediatamente. Tiltei ali jogando, você para de registrar, joga as telas que tiver, dá um tempo, refresca a cabeça, volta e continua a sua sessão. Então, eu não coloquei aqui, mas uma coisa que tem de diferença é que você não precisa fazer igual os MTTs. Que é o que? Você... Na verdade eu coloquei na outra parte, mas é o que? Você começar um MTT, você tem que reservar o dia inteiro para jogar MTT. Então eu comecei a meio-dia, 1 da tarde, eu tenho que reservar até as 8 da noite, 9 da noite jogando MTT. Eu não posso fazer nada mais, eu estou preso no PC. E o spin você pode começar meio-dia, 1 hora, no mesmo período, e jogar até às 2h30 e depois voltar às 5 da tarde. Você pode dar um tempo, sair com a família. Eu faço isso bastante, minhas sessões são baseadas nesse tipo de cenário. Então eu coloco lá que a minha sessão vai ter 90 minutos, tem uma pausa, vou para academia, faço outras coisas, vou no mercado, vou buscar meu filho na escola.
Então você tem essa liberdade maior dos spins do que nos MTTs, tá? Não estou falando que todo mundo vai ter essa liberdade, cada um tem suas metas, mas você tem que ter o seu volume, sua disciplina. Então eu programei no meu dia que eu vou jogar 5 horas nos Spin Goals, eu não preciso jogar 5 horas seguidas. Eu posso jogar 1 hora, fazer alguma coisa em meia hora, mais 1 hora, ou jogar 2 horas, folgar mais alguma horinha, 1 hora e meia para fazer meus compromissos e jogar mais 2 horas. Então por isso que é uma modalidade que tem crescido bastante nesse quesito, tá? Então são ajustes que você precisa fazer aí no seu jogo, principalmente essa parte aqui de aprender HU, tá? E resumindo o que eu falei, MTT é maratona, Spin é sprint, então você vai ser tiro rápido. Então cada tela vai durar ali 3, 5 minutos, 10 quando você fica enroscado em alguma coisa ali, não mais do que isso. Em média você vai fazer em Spin regular, você vai fazer algo como 8 a 12 telas por hora, tá? Em uma mesa você vai fazer 8 a 10, 12 jogos por hora. Então normalmente por isso que a gente joga de 6 a 12 telas por vez para maximizar esse ganho. Mas eu não recomendo você fazer muita tela nessa migração, eu recomendo você jogar algo como 3 telas para você acostumar com as dinâmicas e tudo mais. O MTT valoriza a paciência, o Spin exige agressividade. Então é normal você encontrar um jogador de Spin Goal que seja headliner, muito agressivo, que tenha muita fome de jogo. O MTT você pode esperar por coisas melhores para você ir para cima. No Spin, Heads Up decide tudo, então tem que ser muito bom em Heads Up, tem que estudar muito os dois lados, tanto quando você é o Big quando você é o Small, tem muita coisa para aprender ali, tem que estudar e tal. E o bankroll e o mental game precisa ser sólidos também no Spin Goal, você precisa ter um bom bankroll, tem que controlar o seu mental também. Zuins, quero evoluir, quero aprender, me diz uma ferramenta que eu preciso para estudar meu jogo que vai me ajudar bastante. Então essa parte bônus aqui eu até nem coloquei aqui no slide, mas a parte bônus que eu posso citar para você é: compre o Poker Tracker 4 PT4, vai ter um link aqui na descrição ou no vídeo, em algum lugar aqui que a gente vai deixar para você. Compra o programa, é um investimento barato perto do quanto que você vai usar ele. O meu, para você ter ideia, eu comprei ele em 2014 e até hoje está comigo. Eu paguei uma vez, foi $99 e é o preço até hoje. Então, tipo, dilui isso por 10 anos, tá muito barato, tá ligado? Tipo assim, tá quase saindo menos que $1, tá ligado? Por ano, tá ligado? Por mês. Então, pra mim, tipo assim, foi um custo barato. E eu levo ele até hoje, é uma ferramenta que você vai usar para fazer bastante coisa, ver seu jogo, ver seus erros, rever torneio. Então, tudo que você precisa o PT4 vai te fornecer. E depois que você tiver com mais aprendizado, daí vai vir outras ferramentas que vão te ajudar. Mas por enquanto essas vão ser as principais, tá? Força, foco, vontade, tá? Essas dicas que eu dei e o Poker Tracker que vai te ajudar. Tipo assim, Poker Tracker é uma ferramenta indispensável para qualquer jogador de poker que queira migrar para o Spin Goal. Mas eu usava o Hand to Note. Beleza, é uma boa ferramenta também. Se você usa, continua. Usava o HM3. Beleza, você já tem uma ferramenta também. O PT4 vai ser mais intuitivo para os spins pela experiência que eu tenho sobre o jogo, tá? Então é a ferramenta mais usada de todo mundo que joga spin. Os outros depende muito da sua experiência com o aplicativo. Beleza? Essas são minhas dicas para você mudar do spin para o MTT. O que você precisa focar? Não passei nenhum conteúdo técnico, eu sei, não estou passando range, não estou passando tabela, não estou passando nada, tá? É simplesmente um conteúdo mais simples para você entender o que muda, o que você precisa focar, o que vai acontecer dessa mudança.
Conteúdos mais técnicos, a gente pode ver depois outros vídeos. Tem vídeo aqui do canal com conteúdos técnicos também, que você pode começar a ver. Em breve a gente vai estar fazendo um conteúdo mais premium, com range, com tabela e tal, mais avançado. Mas daí é outro papo, isso aí deve ter um custo também para produzir, para liberar para você. Mas a princípio o que você precisa focar é nisso que eu estou te passando. E seguimos evoluindo. Boa sorte nos estudos, boa sorte na transição. Uma coisa que eu esqueci de falar. Se você jogava average, se você jogava um average 15, average 20 de MTT e for migrar para os spins, basicamente você é obrigado a começar nos spins num dólar. Mas eu não quero começar num dólar, eu já jogo muito bem. Mas você vai cometer muitos erros. E esses erros podem custar muito dinheiro até você migrar. Então eu recomendo você voltar do começo e ir escalando os limites de novo do Spin Go até chegar ao average que você jogava. Essa experiência de escalar limites vai te dar a experiência que você precisa de aprender a jogar com fish, jogar com regular, jogar estrutura, vai gastar pouco para aprender, vai ver se realmente é aquilo, vai fazer muitos testes e esses testes vão te ajudar na sua progressão para chegar de novo no average que você tá. Um jogador que joga hoje spins de 20 em qualquer site que tenha, é um cara que teria um nível para jogar torneios de $100, tá? Então, se você não estava jogando um torneio de $100, seja um pouco humilde, volte os limites, aprenda primeiro como que é as dinâmicas, no $1, no $2, no $5, vai para os 10, vai para 15, vai para 20, vai para 25, os limites que tiverem nos sites que você estiver jogando, tá? E aprenda as dinâmicas e depois vai pegando conhecimento, o resto fica fácil você jogar o limite que você quiser, ok? Tendo banca, tendo consciência ou tendo vontade para jogar também, pode jogar o limite que quiser. Ok? Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Falou!